meninas, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso top 5 dicas para o Enem. O vídeo de hoje é com o professor HB, então se liga! E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o HB e eu vim fazer esse videozinho de últimas dicas aos 45 do segundo tempo sobre a redação Enem. O que a gente precisa saber, o que de forma alguma a gente pode ignorar para ter um excelente, um exímio, quem sabe um perfeito desempenho nesta prova. Dito isto, eu elaborei aqui 5 pequenas dicas que eu vou comentar uma a uma com vocês a partir de agora, beleza? A ideia é basicamente trazer a vocês alguns alertas sobre o que de forma alguma vocês podem esquecer lá para o dia 21, para o primeiro dia de prova Enem, beleza? Dito isto, vamos lá, coloquei aqui 5 dicas. A primeira dica é atenção ao tema proposto pela prova do Enem. Galera, muita gente a essa altura do campeonato está muito preocupada em adivinhar o tema. Essa especulação move muito a internet, tem muita gente aí que é Sherlock Holmes, fica investigando a página do Instagram do INEP, buscando ali encontrar alguma dica de qual é o tema da redação. E eu particularmente prefiro uma outra estratégia. Eu sempre digo aos meus alunos que a ideia de se preparar para uma redação de vestibular não é adivinhar tema, mas é estar preparado para poder escrever sobre qualquer assunto dentro daquilo que é a expectativa da banca. Por isso, gente, quando vocês abrirem a prova, pegou o caderninho de linguagens e humanas nos últimos anos, o tema de redação fica bem no meio. Pode ser que ele apareça agora no começo, mas enfim, olhou para a proposta de redação, vai direto para o comando da proposta, para que você possa identificar ali a frase temática. O Enem, galera, sempre coloca uma frase temática, ou seja, não é só uma palavra-chave, nós temos uma frase, como foi agora em 2020, a estigmatização das doenças mentais na sociedade brasileira, ou em 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, ou em 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então é sempre uma frase. Essa frase precisa aparecer no seu texto para que o corretor entenda que a sua redação tem foco temático, ou seja, ela está adequada à discussão, ok? Outro ponto importante, galera, que vocês precisam ter atenção. Não é só a frase temática que tem destaque. A redação Enem, a proposta de redação Enem também tem textos motivadores. E esses textos motivadores costumam trazer importantes informações que podem ser usadas por meio de paráfrases na sua redação. Então, se por exemplo você se deparar com um tema, com um assunto que você não tenha feito ao longo do ano uma redação, que te surpreendeu, que você não esperava aquilo, muita calma. Porque nos textos motivadores, com certeza, existirão informações, dados, causadores da problemática que você poderá levar ao seu texto através de paráfrase. Lembra? Paráfrase nada mais é do que intertextualizar aquela informação, aquele texto na sua redação, mas com outras palavras. É copiar, mas trocando uma palavra ou outra, alterando o vocabulário. Beleza? Então, essa é a atenção que você tem que ter ao tema. Para de ficar tentando adivinhar tema, isso aí é coisa de gente amadora, galera. Aluno profissional, aluno preparado para a prova, não está preocupado em adivinhar o tema, mas sim está preocupado em saber usar as informações que a coletânea traz e também a identificar exatamente a frase temática da proposta de redação. Ok? Vamos para a segunda dica? Segunda dica, organização textual. Algo que é fundamental na sua redação é que ela seja organizada. Eu costumo dizer que essa organização, na verdade,
é uma forma da gente trabalhar uma espécie de roteiro. Toda redação tem que ter um roteiro, tem que ser roteirizada. Ou seja, quando você vai fazer sua introdução, você sabe exatamente o passo a passo, o que tem que ter numa introdução? Então, na introdução a gente apresenta o assunto, a gente apresenta os níveis de discussão, ou seja, quais são os causadores da problemática e, se necessário, a gente também faz uma tese explícita, dizendo que aquele tema precisa ser combatido. Aí, ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, é muito importante que você tenha muito claro para si o que vai estar no desenvolvimento 1 e o que vai estar no desenvolvimento 2. Se você usa a estratégia causa-causa, causa 1 no desenvolvimento 1, causa 2 no desenvolvimento 2, se você usa a estratégia do causa-consequência, mas muito importante, cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter a sua própria função. No Enem a gente trabalha só com 2 desenvolvimentos, galera, não precisa de um terceiro. Redação de 5 parágrafos no Enem já caiu em desuso há muito tempo, beleza? E claro, não se esqueça de na conclusão, não se esqueça de fazer a proposta de intervenção. Mas já eu falo um pouquinho mais sobre ela. O importante é que você chegue no dia 21, sentou a bundinha na carteira, recebeu o caderno de Humanas e Linguagens com tema de redação, vai começar a escrever a sua redação, você tenha um roteiro, você saiba exatamente o que fazer na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Se você foi o meu aluno esse ano, você com certeza sabe o que precisa ser feito no Enem, certo? Terceira dica, o repertório, galera, O que é repertório, professor? O repertório nada mais é do que uma informação que a gente utiliza de outra área do conhecimento na nossa redação. Então, o repertório pode ser através de um intertexto literário, citando uma obra literária de um período clássico. O repertório pode ser o resuminho de uma série ou a descrição de um trecho de uma série que tem a ver com o tema que você está abordando. O repertório pode ser uma alusão histórica. O repertório pode ser uma citação filosófica ou sociológica. Repertório é sempre quando fazemos referências a outras áreas do conhecimento. Mas para fazer o bom uso do repertório, não basta simplesmente decorá-lo. Tem muita gente que estuda repertório decorando o homem é o lobo do homem e vai lá e joga na redação sem que aquilo tenha uma função, sem que aquilo seja produtivo. Então não nos esqueçamos, repertório, galera, precisa ter um uso produtivo no Enem. Então, se você vai fazer alguma citação, intertextualização ou alusão, essa informação de outra área do conhecimento precisa ter coerência com a apresentação do tema ou com o argumento que você está construindo. Então é fundamental, ao selecionar um repertório, buscar estabelecer uma relação de coerência, de sentido desse repertório com o tema da redação que você está abordando. Beleza? Então, o uso do repertório não pode ser gratuito, não pode ser só porque você decorou. Corretor algum vai dar ponto na sua redação porque você usou 1, 2, 3 ou 4 repertórios. Os corretores só consideram os repertórios produtivos quando existe uma relação de sentido entre essa informação que você está trazendo para a sua redação e o tema e a discussão que se está tendo ali. Beleza? Quarta dica, pessoal, dica muito importante também, vocabulário. O vocabulário de uma dissertação argumentativa precisa sempre ser formal. Claro que eu não quero que baixe o Olavo Bilac em você e você escreva como se fosse um parnasiano, utilizando um vocabulário que já entrou em desuso, que é mais típico das páginas da literatura do século XIX. Mas é importante, galera, ter cuidado com a formalidade da língua. Então, evite utilizar gírias, expressões que são mais comuns da oralidade. Eu sempre digo aos alunos que vocabulário é como roupa.
né? Quando eu estou indo à casa de um amigo meu, que eu tenho intimidade, que eu quero contar uma fofoca para ele, né? Eu não visto um terno, eu não coloco um smoking, né? Eu vou de bermuda, chinelo, camiseta e vou lá fofocar com ele, usando gíria, usando expressões que são típicas do nosso grau de, né, pessoalidade, do nosso grau de intimidade. A dissertação, galera, é como se fosse um evento de gala. É como se fosse uma formatura, um casamento. Então, se eu vou usar o vocabulário numa dissertação, a língua portuguesa, a manipulação da língua portuguesa, ela precisa ser formal. Então, eu tenho que ter cuidado com esse vocabulário. Usar a língua portuguesa em sua formalidade, evitando gírias, mas também evitando, né, vamos dizer assim, o vocabulário pelo vocabulário, expressões muito elaboradas que não são mais utilizadas hoje. A formalidade é um equilíbrio, beleza? Então, muita atenção para isso. Evite repetições desnecessárias de palavras. Então, busque variar o seu vocabulário. Evite também as gírias, como eu já disse, né? Evite repetições excessivas de que, né? Cuidado com o uso da vírgula, crase. Tá? Isso tudo, galera, é avaliado na competência 1 e tem a ver com o nosso grau de sabedoria sobre como utilizar a nossa tão amada língua portuguesa, essa língua que roça a língua de Camões, o inventor e escritor de Os Lusíadas. Além disso, galera, a gente também tem a articulação. Se o vocabulário, a manipulação da língua portuguesa é avaliada na competência 1, a articulação do texto, o uso dos recursos coesivos é avaliado na competência 4. Então, também muita atenção. Lembre-se que existem 3 tipos de coesão. A coesão sequencial, que é aquela que a gente usa as conjunções, né? Então, você vai começar um parágrafo de desenvolvimento, você coloca lá, primeiramente ou primordialmente. Aí você vai fazer o desenvolvimento 2, você coloca além disso, outro sim, só não coloca segundamente, que segundamente não existe, tá? Portanto, no parágrafo de conclusão. Então esses articuladores que são conjunções, né? Às vezes advérbios também funcionam como articuladores, são só um tipo de coesão, é a coesão sequencial. Mas a gente tem outros 2. A gente tem também a coesão referencial, que quando você quer evitar a repetição de uma palavra, você vai lá e usa um pronome para substituí-la. Então, por exemplo, o professor está dando aula de redação. Aí, ao invés de dizer o professor de novo, né, você coloca assim, ele é muito bom naquilo que ele se propõe a fazer. Então, veja, né, ele é muito bom, substitui o professor pelo pronome ele. E, às vezes pode ser também por um pronome pessoal, do caso oblíquo, pode ser um pronome possessivo, um pronome demonstrativo. Mas a língua portuguesa oferece recursos para que a gente evite a repetição desnecessária de ideias, de palavras. Tá? E além da coesão referencial, a gente tem ainda a coesão lexical, que é a coesão que a gente substitui a repetição por sinônimos. Então, todas essas formas são super bem-vindas e colaboram muito para que a gente tenha pontuação máxima na competência 4. Ok? Para a gente fechar, então, esse top 5 de dicas, última dica, galera, a proposta de intervenção. Existe um critério no Enem que é só para avaliar a proposta de intervenção, é a competência 5. E como a proposta de intervenção é avaliada, galera? A avaliação da proposta de intervenção é estrutural, ou seja, uma proposta de intervenção nota 200, nota máxima, tem 5 partes. Então a gente não pode esquecer o agente, ou seja, quem vai fazer a proposta de intervenção, a ação, ou seja, o que vai ser feito como proposta de intervenção, o meio ou o modo, ou seja, como que eu vou colocar em prática essa proposta de intervenção, e a finalidade, aqui eu vou chamar de fito, que é a mesma coisa, ou seja, para que essa proposta de intervenção está sendo feita. Fiz essas 4 partes, aí eu vou escolher uma dessas partes anteriores e fazer o detalhamento, ou seja, uma informação extra sobre uma dessas partes anteriores. Eu, professor HB, gosto de fazer o detalhamento do agente. É o detalhamento que eu mais acho fácil.
E detalhamento do agente a gente pode fazer de duas maneiras, por explicação ou por exemplificação. Por exemplo, estou fazendo lá meu parágrafo de conclusão, coloco assim, ó, portanto, vírgula, cabe à mídia. Mídia vai ser o meu agente. Aí eu vou fazer o detalhamento do agente por exemplificação. Aí eu coloco assim, ó, cabe à mídia, vírgula, a exemplo de jornais, canais de TV aberta e mídias sociais. Então esse é um detalhamento do agente por exemplificação. Vou fazer agora um detalhamento do agente por explicação. Eu coloco assim, portanto, cabe ao Ministério da Educação, vírgula, órgão do Poder Executivo responsável pelas políticas públicas educacionais do país. Então agora eu fiz um detalhamento do agente por explicação. Então quando eu vou fazer as minhas propostas de intervenção, eu coloco lá o agente, o detalhamento do agente, a ação, o meio e a finalidade. Beleza? Então a proposta de intervenção tem que ter essas 5 partes. Eu geralmente sugiro aos meus alunos que façam 2 propostas de intervenção, uma para cada parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Então se a primeira proposta de intervenção já está completa, você não precisa fazer a segunda com as 5 partes também. Você pode fazer só com 3 partes, porque essa segunda não vai estar lá para a competência 5. Vai estar lá para a competência 3, só para manter a coerência do seu texto, que você está dando uma proposta de intervenção para cada causador trabalhado no parágrafo, nos parágrafos de desenvolvimento, ok? Mas o importante é que você lembre, para a proposta de intervenção ter nota máxima, a minha proposta precisa ter essas 5 partes. Beleza, gente? Essas são as dicas aqui do professor HB. Acredito que, sabendo desses pontos, você terá um exímio desempenho no dia 21, ok? Um beijão, boa prova e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!